Bom dia a todos. É um prazer recebê-los na nossa casa, PUC São Paulo. Hoje nós estamos começando com o nosso primeiro diálogo, em que se refere ao trabalho análogo a escravo doméstico contemporâneo. As pessoas perguntam por que isso acontece. A pergunta que a gente deveria fazer é: como isto se sustenta? Como isso se mantém? E por que psicologia clínica? Entre outras coisas, psicologia clínica trabalha com questões de gênero, porque, de fato, se a gente vai ver trabalho análogo ao escravo, não é ao escravo, é a escrava doméstica. E essas mulheres têm características muito específicas. Elas são negras ou pardas, elas foram traficadas ou dadas aos cuidados na infância, elas geralmente são resgatadas idosas, elas não têm condições de sobrevivência própria e elas estão em estado de vulnerabilidade de saúde física e de saúde mental. O afeto é o grilhão que mantém essas mulheres nessas condições, mas para entender a situação dessas mulheres é importante a gente entender um tipo específico de relacionamento interpessoal, que é o que a gente chama de relacionamentos vinculares. Vínculo é uma palavra que vem do latim, é aquilo que une, né? A cola do vínculo é o afeto. O humano foi criado para formar e romper vínculos afetivos e ele depende disso para a sobrevivência. Mulheres que foram dadas na infância, elas perdem a base de segurança que as conduz pela vida e elas acabam criando uma outra base nessa família, porque sem isso não tem sobrevivência. É que a psicologia clínica é capaz de lidar com prevenção, não só com prevenção para isso não acontecer mais, mas com prevenção no sentido de retraumatização sistemática dessas mulheres em todo o percurso que elas vão vivendo no resgate, no pós-resgate, na mídia. Isso gera criar modelos de intervenção suficientemente sensíveis para as especificidades dessa situação. Não é uma situação genérica, ela é muito específica. Em nome do Gabinete da Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, agradeço a possibilidade de participar deste diálogo. A mediação é diálogo, é negociação, é encontro, e isso é o que eu vejo nesta plataforma institucional. A gente trabalhar toda essa parte jurídica junto com a psicologia foi uma grande honra para o Tribunal Regional Federal. O Poder Judiciário deixou de ser simplesmente dar sentença para conversas entre atores que podem decidir os próprios destinos. A gente tem que mudar a mentalidade deste país. Que comecemos por uma, 2, 3, 4, até abranger todo mundo. É assim que eu aprendi aqui dentro dessa universidade. Muitíssimo obrigada. Eu me lembro da primeira situação com a qual me deparei. E eu me lembro da efusividade com que faziam aquelas denúncias naquele momento. E, à época, eram migrantes de origem andina, principalmente bolivianos e bolivianas, que vinham a São Paulo, em oficinas de costura, que são as sweatshops, que são aquele modelo de oficina de costura, com um fio solto, sem janelas, onde as pessoas comem, dormem, trabalham no mesmo local, onde são submetidas a condições exaustivas, a condições degradantes, onde têm os seus documentos apreendidos em pleno século XXI, na capital mais rica do país. Como é que isso está aí, está diante de nós, mas, ao mesmo tempo, tão submerso? Foi a partir daí, então, que a gente desenvolveu todo um projeto, junto com a sociedade civil, que se transformou numa lei, que acabou sendo referência mundial. São Paulo, pouca gente sabe, mas o Estado de São Paulo tem uma lei que é referência mundial pela Organização das Nações Unidas, porque
caça ao registro de ICMS de empresas que forem flagradas explorando condições análogas à escravidão em sua cadeia produtiva. Eu me lembro de uma denúncia que a gente fez na Assembleia Legislativa alguns anos atrás, também de trabalho escravo relacionado a pessoas que trabalhavam, que vinham para trabalhar como empregadas domésticas, que vinham das Filipinas. Eu me lembro do testemunho de uma mulher que falava que ela trabalhava de domingo a domingo, todos os dias até 1h30, 2 horas da manhã, e que ela não podia comer os alimentos daquela casa. E o que ela comia, escondido, de vez em quando, é que ela abria uma latinha da ração do gato e era a comida que ela comia, que fez com que ela fosse internada no hospital, e aí no hospital foi que ela fez a denúncia. Porque assim, as pessoas de fato, muita gente quer denunciar, quer trazer isso à tona, mas às vezes não consegue reconhecer. E nesse sentido a parceria é muito importante, porque ela qualifica, ela nos dá condições não apenas para o acolhimento daqueles que forem encontrados nessa solução e que forem libertados, mas também nos dá condições para a capacitação daqueles que estão na nossa rede, para a identificação daquilo que está acontecendo. Quero cumprimentar cada uma de vocês que participou ativamente da construção desse documento, dessa parceria e especialmente desse novo momento que marcará sem dúvida nenhuma a história especificamente dessas mulheres que têm sido exploradas ao longo de anos, e a gente está aqui juntos para dizer hoje, com a assinatura desse documento, que basta. É por isso que a gente se une hoje. Muito obrigado.